Oi, boa noite. É um prazer estar com você essa noite, nesses dias que têm sido tão difíceis para cada um de nós, onde o fator da pandemia que nós temos enfrentado tem mudado bastante a nossa rotina. E diga-se de passagem, tem sido difícil, especialmente para algumas pessoas mais do que para outras, o fato de estar isolado dentro das suas casas. Mas nesse instante em que as portas da Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino se encontram fechadas, a realidade é que as portas dos céus ainda continuam abertas. E hoje eu estou aqui com você para nós, diante dessa perspectiva que a Bíblia nos mostra, termos a oportunidade de podermos orar um pouco juntos, de poder compartilhar um pouco a respeito da Palavra de Deus e, acima de tudo, vivenciar esse momento de comunhão, esse momento de culto, esse momento de celebração, esse momento devocional, em que você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha, mas em todo momento nós estamos com os nossos corações no mesmo lugar, diante do trono de Deus. E eu quero te convidar a, nesse instante, a juntos buscarmos ao Senhor em oração. E um pouco diferente do que o pastor Diego tem feito, e eu não tenho nesse momento acesso ao chat, mas eu quero convidar você a colocar diante do Senhor a sua necessidade, a colocar diante do Senhor a família que você tem frequentemente pedido em oração nos nossos chats, nos momentos em que estamos fazendo devocional juntos, a você colocar diante do Senhor. Feche os teus olhos, abre o seu coração em oração. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós nos aproximamos do Senhor com confiança, porque assim o teu Filho Jesus nos deu esta graça, quando a si mesmo se ofereceu na cruz do Calvário para que tenhamos livre acesso à doce e santa presença do Senhor. Ainda, Senhor, que nesse instante as portas da Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino estejam fechadas, nós sabemos que as portas dos céus, Senhor, estão abertas nesse instante. Ainda que a nação brasileira, ainda que o mundo esteja de quarentena, nós sabemos, Deus eterno, que os céus não estão em quarentena, mas pelo contrário, os céus dos céus, a doce presença do Senhor, ela está nesse momento voltada às nossas necessidades, às nossas carências. E então, Senhor, nós te buscamos em oração e nós pedimos ao Senhor um milagre, nós pedimos ao Senhor uma graça, nós pedimos ao Senhor um favor. Derrama, Senhor, da tua maravilhosa graça, do teu amor, da tua misericórdia, Senhor, na vida deste mundo que não te conhece, desse mundo que se encontra nesse instante perdido, Senhor, diante da perspectiva dessa doença que tem acometido nos nossos dias. Nós pedimos ao Senhor, Deus, misericórdia pela nação brasileira, Deus, onde o Senhor visite com poder e graça, Senhor, o coração da liderança desse país, onde o Senhor, Deus, encha esses corações de temor e de seriedade diante das, Senhor, certamente das grandes decisões que precisam ser tomadas, Deus, para o bem de todo o povo. Eterno Deus, nós rogamos ao Senhor misericórdia e graça, Senhor, não só pela instância do governo do nosso país, mas pela saúde das pessoas. Gente que nesse momento se encontra, Senhor, hospitalizada, sim, gente está hospitalizada, gente que está sofrendo, Senhor, seja por ter sido acometido pelo Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade, nós pedimos ao Senhor Deus que manifeste da tua graça, Senhor, que o Senhor ajude, que o Senhor abençoe, Senhor, os procedimentos técnicos que são feitos, Senhor, para o bem dessas pessoas, os remédios aos quais elas estão tomando, Deus, as terapias as quais estão fazendo, onde o teu milagre, Senhor, opere com tudo isso e faça, Senhor, com que essas pessoas sejam restabelecidas. Ao Senhor nós queremos te pedir para aqueles que se encontram nesse momento em seus lares, enfrentando, Senhor, as doenças da alma, gente que nesse instante precisa do milagre do Senhor, Deus. Opera, faz o teu milagre acontecer, visita, Senhor, gente que nesse momento se encontra com o seu coração fechado, gente que nesse momento se encontra perdida, sem fé, ó Deus, que o Senhor desperte, ó Deus, nesse momento desses corações, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Deus, faz o teu milagre da vida, ó Deus, jorrar dentro desses corações. Pedimos para aqueles que se encontram emocionalmente, Senhor, fragilizados, para aqueles que estão enfrentando a angústia, a depressão, para a gente que está enfrentando nesse momento, ó Senhor, os transtornos do pânico, ó Deus eterno, tenha misericórdia, Senhor, faça o teu milagre acontecer. Nós pedimos ao Senhor Deus pelos idosos, nós pedimos ao Senhor Deus que esteja visitando as gestantes, que o Senhor esteja visitando, Senhor, aquelas que tiveram a graça de conceber nesses dias, Senhor, e que estão com seus recém-nascidos em casa.
Senhor, guarda em Teu nome, abençoa, Senhor. Nós pedimos ao Senhor Deus que esteja visitando os nossos irmãos que se encontram enfrentando, Senhor, agora momentos de dificuldade em sua saúde, seja por aqueles que estão enfrentando câncer, Deus, como o Edmilson, o Senoí, o Roque. Ó Deus eterno, faz o Teu milagre acontecer na vida desses irmãos. Que o Senhor dê graça, que o Senhor abençoe, Senhor, para que eles possam estar, Senhor, vencendo esse flagelo, vencendo, Senhor, essa doença, vencendo, Senhor, esse momento difícil da vida deles. Atua, Senhor, com poder e graça nesse momento, das pessoas que estão tendo dificuldade, Senhor, de se relacionar, gente que tem tido, Senhor, dificuldade de enfrentar esses dias de pandemia, esses dias de quarentena, gente que não está conseguindo, Senhor, se conectar um com o outro, gente que tem enfrentado, Senhor, os problemas de relacionamento. Deus, faz o Teu milagre acontecer para que assim, Senhor, nós tenhamos a graça do Senhor se manifestando nos relacionamentos de esposo e esposa, nos relacionamentos de pais e filhos, nos relacionamentos entre os irmãos. Dá graça, Senhor, em toda essa história. Abençoa, Pai, a Tua igreja nesse momento, que tem um papel tão importante, Senhor, diante da sociedade, de estar testemunhando a Cristo, ainda que seja em seus lares, de estar testemunhando a Cristo, Deus, nesse momento em que há uma necessidade de separação, de distanciamento social, mas mais do que isso, que possamos, através, Senhor, de todas as oportunidades que temos, através desse instrumento maravilhoso chamado tecnologia, de poder nos aproximar cada vez mais daqueles, Senhor, que tem, Senhor, vivido ao nosso redor, seja o nosso vizinho, seja o nosso colega de trabalho, seja, Senhor, os nossos amigos, seja os nossos parentes, e que através desse instrumento maravilhoso nós tenhamos a grata oportunidade de podermos testemunhar o amor, a alegria, a fé, a esperança que temos no Senhor, em nome de Jesus. Santo Deus, dá graça nesse momento à liderança da nossa igreja, abençoando, Senhor Deus, o conselho da Tua igreja, abençoando, Deus, a executiva do nosso presbitério, abençoando, Senhor eterno, o nosso sínodo, Pai, a executiva do nosso sínodo, dá graça em toda essa história aos nossos irmãos que têm a responsabilidade de lidar, ó Deus, com as questões que são tão particulares e importantes da vida da Tua igreja, nesse momento de incertezas, nesse momento, Senhor, de coisas tão novas, que essa geração não teve a oportunidade de enfrentar, como tem sido, Senhor, esses dias tão diferentes para nós. Pai, dá-nos a graça de podermos, Senhor, olhar para tudo isso que está acontecendo e vermos, Senhor, como algo que se passou. Dá-nos a graça, Deus, de vermos a Tua mão misericordiosa abençoando, Pai, para que tenhamos remédio para essa enfermidade, abençoando, Deus, para que tenhamos vacina, abençoando, Deus, para que possamos ver aqueles que se encontram doentes agora pelo Covid-19, se encontram restabelecidos, restaurados e curados, no nome de Jesus. Assim, Senhor, nós nos entregamos em oração ao Senhor, nós entregamos em oração ao Senhor as nossas necessidades, os nossos sonhos, as nossas aspirações, nós entregamos ao Senhor e pedimos ao Senhor pelas nossas famílias, nós entregamos e pedimos ao Senhor pela igreja do Senhor, ó Deus, a quem o Senhor mesmo se sacrificou e se entregou por ela, e é por essa mesma igreja que ao Senhor nós pedimos graça, nós pedimos misericórdia e bênção do Senhor. Restabelece, fortalece, guarda o coração do Teu povo. Ajuda, Pai, para que esses dias possam ser dias de aprendizado em Tua presença, para que sejam dias de fortalecimento no Senhor, para que possamos ver o milagre do Senhor acontecendo, Senhor, fazendo com que haja de fato nos corações um despertar, para que tanto mais, Senhor, possamos ver o Teu povo se aproximando cada vez mais do Senhor. Assim nós rogamos esta graça e pedimos isso, Senhor, no nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Querido irmão, a realidade é que temos uma oportunidade especial essa noite de podermos conversar a respeito do que tem acontecido nos nossos dias. Eu sei que muitos de vocês, como eu, talvez sejam um pouco cansados. Cansado de ouvir histórias como daqui a 15 dias nós vamos voltar à nossa normalidade, que daqui a 10 dias, que daqui a um mês, que daqui a uma semana, que daqui a amanhã nós vamos terminar esse processo de quarentena, ou que, de repente, na próxima semana nós vamos ver um novo estudo surgindo, uma nova droga aparecendo, uma nova cura acontecendo. Mas a questão toda é que todos nós estamos ficando cada vez mais cansados dessa mesma perspectiva.
Cria-se uma realidade em que parece que quando nós esperançamos, nós acreditamos, nós desejamos que isso tudo se encerre, e parece que tudo que podemos perceber é uma renovação desses ciclos. É literalmente você perceber que vai ser mais um tempo de quarentena, que vai ser mais um tempo de aguardar, mais um tempo de esperar. Eu quero conversar com você essa noite não sobre quarentena, não sobre esperar, mas eu quero falar sobre esperança. E, aliás, esse é um tema muito importante nos nossos dias, porque a esperança tem sido negociada e vendida por algumas seitas, como nós temos assistido nos últimos dias, pessoas vendendo literalmente a semente da esperança. Quando nós percebemos que essa mesma esperança, além de ser negociada por algumas seitas, essa mesma esperança também ela é trabalhada, às vezes, de uma forma muito errada pela nossa sociedade, em que nós somos motivados, em que nós somos quase seduzidos a esperarmos e acreditarmos em pessoas. É quando nós começamos a olhar pelos sites da internet, ou começamos a perceber isso, quando assistimos TV e assistimos toda uma promessa, toda uma perspectiva de pessoas querendo encontrar a cura, ou simplesmente apontando para a gente, olha, está próximo, está chegando, está aparecendo, e de repente aquilo que seria a droga milagrosa, alguém surge e diz, olha, realmente não era aquela droga, não é aquele estudo, não é aquela vacina, e nós ficamos cada vez mais com os nossos corações entristecidos, nós ficamos apáticos, nós ficamos deprimidos, nós ficamos angustiados. E hoje eu quero conversar com você sobre esperança, não nas pessoas, com esperança não simplesmente naquilo que o homem pode produzir, mas pelo contrário. Eu quero convidar você a colocar a sua esperança no Senhor. E talvez você diga para mim, olha, a realidade é que eu canto isso, a realidade em que eu já tenho até um versículo bíblico falando sobre isso, estampado no adesivo no meu carro. Eu tenho um versículo bíblico falando sobre esperança, destacado na minha Bíblia, mas eu quero hoje convidar você a estar destacando a esperança no seu coração. E quando nós falamos a respeito disso, não quero falar de esperança como a definição clássica do dicionário que fala que é um sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, né? Considerando-se portador de condições, né? O futuro como portador de condições melhores. Mas eu quero conversar com você hoje da perspectiva de esperança como algo muito, mas muito além do que meramente sentimento. Quando nós começamos a falar a respeito disso, e por isso eu quero convidar você, que está aí na sua casa, nesse instante, a abrir a sua Bíblia comigo. E existe uma carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, na verdade, no seu capítulo de número 1, 1 Pedro, capítulo 1, e nós vamos dar uma atenção especial no verso de número, que está do verso de número 3 até o verso de número 12. E quando olhamos para essa mesma carta, Pedro não está escrevendo para uma igreja em especial. Ele não está endereçando essa carta como Paulo faz em muitos instantes aos Gálatas, aos Coríntios, mas ele escreve nesse momento a uma igreja que se encontra simplesmente dispersa pelo mundo afora. E essa carta, apesar de não ter especificamente um endereço, ela é uma carta que ela é colocada a toda a igreja e a toda a comunidade. E um fator que é muito interessante é que Pedro, quando está escrevendo isso, e pelo fato de ele não endereçar um nome, dele não endereçar uma pessoa especificamente, mas de fato a igreja do Senhor, nós temos a oportunidade de perceber nesse instante o modo como ele fala para uma comunidade que está passando um momento semelhante ao nosso. Não de quarentena, mas de estar com o seu coração estremecido, de estar com o seu momento, com a sua realidade de fé abalada, com sua esperança definhando. E nesse momento Pedro então começa a conversar com essa mesma igreja, tentando despertar no coração dela a realidade de estar se realinhando na fé, de estar se realinhando na esperança que é Jesus. E o texto que nós vamos perceber nesse instante, em que Pedro está conversando com essa mesma igreja, tentando despertar no coração da comunidade a perspectiva de que todos nós somos chamados em Cristo Jesus
a vivermos uma viva esperança, ele nos mostra que esse chamado de Deus à esperança, ele tem alguns aspectos que são importantes. E quando nós consideramos esses aspectos, não à luz das nossas emoções, não à luz do nosso eu acho, não à luz do nosso eu penso, mas à luz do que a Bíblia nos diz, o que a palavra de Deus nos diz, nós vamos perceber que quando nós focamos dessa forma, nós vamos crescer, nós vamos ser fortalecidos, nós vamos ser nesse momento na presença do Senhor agraciados. E essa palavra do Senhor nos diz o seguinte, eu quero convidar você a ler de forma pausada comigo. Aqui nos diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, salvação da vossa alma. A salvação da vossa alma. Perdão, irmãos. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelada que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelaram prescrutar. Palavrinha difícil, né, irmãos? Mas, oremos mais uma vez. Senhor, em Tua presença nós pedimos agora, Deus, o Teu milagre e a Tua graça, onde a Tua palavra ilumine os nossos corações, onde diante, Deus, de dias tão difíceis, a Tua palavra seja, Senhor, como, ó Deus, o refrigério para as nossas almas, seja o alento aos nossos corações, seja o fortalecimento do Senhor, ó Deus, a nossa esperança, a nossa fé. Por favor, Pai, ajuda-nos assim, dá-nos essa graça, é o que te pedimos no nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Quando você abre esse texto da palavra do Senhor, você vai perceber nesse momento que Pedro está conversando com essa mesma igreja. O que está acontecendo nesse momento é que Pedro está fortalecendo o coração da comunidade, que está enfrentando a perseguição, e diante de todas essas questões, de todas as dificuldades que eles estão enfrentando, e embora os seus corações estejam abatidos, e embora eles estejam com a sua esperança definhando, ele tem agora a responsabilidade de despertar, de fortalecer a esperança no coração da igreja. É interessante nós olharmos atentamente o modo como ele se preocupa agora em, de uma certa forma, pelo menos do verso 3 até o verso de número 12, fazer com que a igreja percebesse que existe toda uma dinâmica, que existe toda uma ação, existe toda uma pedagogia, existe toda uma didática em tudo aquilo que nós chamamos de sofrimento e que acontece no entorno das nossas vidas. E diante de tudo que está acontecendo, ele apresenta agora a esperança. Olha, nós estamos muito confusos, porque você acessa a internet e você percebe as pessoas esperando no Luiz, esperando no Jair, esperando no Sérgio, esperando na Dilma, esperando em tantos outros nomes.
Mas o curioso é que Pedro, nesse momento, ele não fala no nome de Sérgio, ele não fala no nome de Jair, ele não fala no nome de Luiz, ele não fala no nome de Dilma, mas ele fala no nome de Jesus. A ênfase de Pedro, a preocupação de Pedro, a ótica de Pedro é justamente nos fazer perceber isso. Os versos 3 e 4, eles começam lançando luz aos nossos corações, nos mostrando nesse momento que nós somos regenerados para a esperança. Nós fomos resgatados, nós fomos preparados, nós fomos feitos, nós fomos renascidos para essa mesma esperança. Olha, acompanhe comigo mais uma vez, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Você percebe nesse primeiro versículo, logo de início, que ele destaca claramente que você e eu fomos feitos para uma viva esperança. Eu e você fomos regenerados, e até a palavra, né, que você encontra no verso 3, regenerou para uma viva esperança. E quando nós olhamos para essa realidade do que é essa viva esperança, você começa a perceber então que isso é única e exclusivamente por uma coisa. O verso continua dizendo: mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É curioso você perceber o modo como Pedro, nesse momento, ele usa palavras tão especiais para falar dessa viva esperança que é Jesus. Ele começa a dizer, então, que a igreja não foi feita para um sentimento de esperança. Ele foi feito para a viva esperança que é Jesus. Foi nascido para a esperança que é Jesus. Para a viva esperança que é Jesus. É para isso que eu e você fomos feitos. É por isso que os nossos corações, às vezes, ficam tão apertados, ficam tão doloridos quando nós simplesmente começamos a olhar a esperança como sentimento e depositamos essa mesma esperança em pessoas. Pessoas a quem nós entregamos o nosso voto, pessoas a quem nós entregamos literalmente o nosso sentimento de que eles são capazes de fazer alguma coisa melhor acontecer na nossa história de vida. Mas quando nós olhamos para cá, Pedro aponta a esperança da igreja única e exclusivamente numa pessoa, e essa pessoa é Jesus. Não é num juiz, não é num presidente, não é num ex-presidente, não é em qualquer pessoa, mas é no Senhor dos senhores e no Rei dos reis. Quando nós olhamos para cá, percebe-se então que tudo que está sendo colocado agora é que a igreja começa a perceber que quando a esperança dela, e a esperança dela é Jesus, e ela compreende isso, a perspectiva então dela é que ela começa então a focar nessa realidade, de que ela tem que viver para essa esperança, que ela tem que entender que a vocação dela não está nas questões políticas desse mundo, mas está simplesmente na questão daquele que nos espera, na próxima realidade, daquele que nos espera no céu dos céus, naquele que é literalmente o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que é Jesus, que espera a mim e a você, que está nesse momento trabalhando nos nossos corações para entendermos então que nós fomos regenerados para Ele, para uma esperança que é eterna, para uma esperança que não pode ser morta, porque Ele foi para a cruz, sim, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Para uma esperança que não pode ser estrangulada, para uma esperança que não pode ser calada, porque a palavra dele atravessou os séculos, porque a palavra dele está caminhando até os confins da terra, porque a palavra dele está seguindo adiante, porque a palavra dele é eterna. E assim como a sua palavra, o seu poder também é eterno. Meu irmão, quando nós olhamos para cá, nós percebemos então que a base da nossa esperança é a ressurreição de Jesus. Você percebe então o próprio Pedro falando isso, mediante a ressurreição de Jesus. Nós temos que começar a trazer no nosso coração qual é a nossa esperança. Porque se a nossa esperança é só um político, se a nossa esperança
é simplesmente um grupo de pesquisadores que pode produzir ou não uma droga miraculosa, nós estamos condenados a nos frustrar muito, porque pessoas são só pessoas. E elas são capazes de nos frustrar de tantas formas. Mas nesse momento ele diz que a esperança do crente é Jesus Cristo. Esse que nesse momento tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que nesse momento é capaz de fazer todas as coisas, e que aí sim, esse não pode e não vai nos frustrar. Mas mais do que sermos feitos e regenerados para essa esperança que é Jesus. Ou seja, nós já fomos feitos para esperançarmos, para esperarmos no futuro melhor, que é Jesus, que é reino dos céus, que é ressurreição. Mas mais do que isso, nós vamos perceber o texto ainda nos apontando um outro fator. Olha lá para o verso 5. Acompanhe comigo. Quando nos diz o seguinte, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quando nós olhamos para cá, o texto ele começa a dizer para uma igreja que está sofrendo, para uma igreja que está impedida de se reunir, porque na verdade era isso que acontecia com os nossos irmãos, eles eram perseguidos para que não se reunissem. E nesse momento, quando eles estavam agora dentro de seus lares, cultuando nos seus lares, porque era o que acontecia com a igreja primitiva. Nós não tínhamos uma instituição formal, nós não tínhamos endereços grandiosos com placas, mas pelo contrário, nós tínhamos igrejas que não eram igrejas comunitárias, mas eram igrejas familiares, eram lares, eram núcleos, naquilo que nós poderíamos hoje dizer mais próximo do que nós temos são as células, que são justamente os pequenos grupos que as nossas igrejas têm a oportunidade de se reunir, mas era a realidade daqueles dias. E por semelhante forma, nesse momento, ele chega para essa mesma igreja que está enfrentando a perseguição, que está enfrentando a morte, que está enfrentando todos os desafios pensáveis e impensáveis por nós, homem moderno. Ele chega nesse momento e diz o seguinte, olha, verso 5, mais uma vez, que sois guardados. Nesse momento ele diz que essa esperança, ela nos guarda. É muito interessante isso, mas quando nós olhamos a esperança que nos guarda, né, nos vem uma pergunta, afinal de contas, como nós somos guardados por Deus? Olha, diante dos grandes desafios que a igreja primitiva, que a igreja a qual Pedro nesse momento escreve essa carta e ele coloca para essa igreja, foi uma igreja que enfrentou grandes desafios. Gente que enfrentou a perseguição, gente que perdeu as pessoas que amavam, que perdeu família, esposo, filhos, pais, gente que perdeu irmãos, mas que nesse momento não perdeu a esperança, porque eles conseguiam entender que em tudo isso Deus estava guardando nesse instante pessoal, espiritual, interrupta, infalível e completamente o coração deles. Quando nós então olhamos para isso, vem à nossa cabeça, afinal de contas, Deus nos guarda, pessoal e espiritualmente, ininterrupta, ou seja, em todo tempo, infalível e completamente. Mas para que nós somos guardados? A palavra de Deus nos mostra que nesse momento, nós que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, somos guardados para a cura do Covid-19. Isso vai ser ótimo quando surgir. Mas nós fomos guardados para algo além disso. Então nós fomos guardados para o decolar da economia do nosso país. Olha, eu como cidadão brasileiro, francamente falando para você, eu espero uma melhora do quadro econômico, com certeza, mas não é para isso que nós fomos guardados. Aliás, o maior problema da igreja de hoje é achar que a nossa esperança, que Deus nos prepara simplesmente para ficarmos esperando nos lucros financeiros. A grande tragédia das pessoas hoje é achar que Deus está nos preparando simplesmente para questões monetárias. Quando nós olhamos para cá, você pode perceber que nós somos guardados, e é isso que Pedro está martelando na cabeça da igreja daqueles dias. É isso que ele está falando ao coração da comunidade do Senhor, que nós somos guardados para a salvação. É fabuloso isso. Você imaginar
que existe um Deus que resgata você, que me resgata, que resgata nós, que estávamos fadados, que estávamos condenados, literalmente ao inferno, ou seja, a condenação eterna. Nós somos resgatados, mas mais do que resgatados, que nesse momento agora nós somos guardados, nós somos conduzidos, nós somos protegidos, literalmente, pelo Senhor, a libertação da condenação divina, que nós somos justamente conduzidos pelo Senhor, a libertação do poder do pecado, que nós somos conduzidos ao Senhor para a completa e total salvação que está preparada para nós, para que nós experimentemos plenamente essas realidades quando Jesus voltar. Mas, ao olharmos para cá, eu e você, que somos guardados, eu e você, que fomos feitos para a viva esperança que é Jesus, e é o terceiro aspecto dessa realidade, é que nós temos que... Olha para o verso 6, que diz o seguinte para nós: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações. Eu, particularmente, olho esse versículo e dói o coração quando fala de momentos de tribulação, que nós vamos ser contristados por várias provações. Mas ele diz, nesse momento, o texto não encerra, que ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, como apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação. E, irmãos, voltando um pouco ao que o texto quer falar conosco essa noite, eu quero despertar o seu coração a compreender que do verso 6 até o verso de número 9, Pedro está falando conosco sobre uma realidade que eu e você precisamos compreender, que nós temos que viver essa esperança. E, nesse momento, pense comigo, o que significa viver, ou melhor, vivendo essa esperança que está sendo proposta do apóstolo Pedro aos nossos corações, que é a proposta do Evangelho de Jesus aos nossos corações, e do verso 6 até o verso 9 está nos mostrando. Você pode encarar o texto agora, analisar o texto agora, perceber no texto agora que Pedro está apontando para a gente não em sentimentos, simplesmente nisto exultais, embora no presente tempo, por breve tempo, e seja necessário que sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus. Ele mostra algumas posturas que eu e você temos de viver no nosso dia a dia, para que então a nossa esperança ela seja vivida para algumas coisas. E nesse momento o texto aponta então algumas questões para a gente. Primeiro, como eu falei para vocês, que eu e você, como crentes em Cristo Jesus, vamos enfrentar em muitos instantes desafios. Vamos enfrentar algumas quarentenas na vida. Vamos enfrentar alguns instantes de estresse. Vamos enfrentar algumas dificuldades. Vamos enfrentar algumas provações. Mas eu quero dizer para você que você pode ter um bom ânimo, porque essas provações, essas dificuldades, essas crises, tudo isso, você pode perceber que Pedro nos aponta nesse momento a realidade de que isso é passageiro. É tanto que o verso 6, ele frisa isso, né? Nisto, embora no presente, por breve tempo. Ele aponta então que as provações são passageiras. E embora essas mesmas provações elas sejam usadas por Deus, elas são coisas que vão passar. A tristeza que você sente no seu coração, a dificuldade de relacionamento que você enfrenta nesse momento, a insegurança financeira, a falta de saúde, a realidade de todas as dores existenciais que você nesse instante está enfrentando como cidadão, tudo isso vai passar.
E quando ele aponta essa realidade de nós vivermos essa esperança, significa de nós compreendermos a importância de nós vivermos isso dia a dia, momento após momento. É aquele instante em que você olha para o mais duro que você esteja enfrentando e você olha e sente, isso vai passar. E passa. Eu não quero dizer que a sua dor é pequena. Eu não quero dizer que o seu problema é insignificante. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou dizendo para você essa noite é que o que você enfrenta, por mais doloroso que seja, e o que você está passando, por mais difícil que seja, vai passar. E não é porque eu, o pastor André, estou falando, mas é porque Pedro fala, olha, vocês vão ser contristados, vocês vão enfrentar tristeza por causa dos problemas, mas isso é passageiro. E nesse momento ele diz que é por um breve tempo. Eu não sei dizer para você o que Pedro estava, afinal de contas, querendo dizer com esse breve tempo, se seriam 50 dias, se seriam 50 meses, ou se seriam 50 anos. Que na perspectiva de Deus e da eternidade, 50 anos não é nenhuma respiração. Mas quando nós olhamos para cá, diz que é passageiro, que isso vai passar. Uma outra coisa que o texto mostra para a gente é que essas provações, por mais que possam nos contristar, que essas provações, por mais que não sejam agradáveis para a gente, essas mesmas provações, elas, além de serem passageiras, elas são necessárias. Isso chega quase a incomodar os nossos ouvidos, de nós ficarmos percebendo então que nós precisamos passar por essas aflições, que nós precisamos passar por essas questões, porque então Pedro está dizendo para a gente que elas são necessárias, e na verdade é isso mesmo. Quando você olha para cá, você vai perceber que existe agora toda uma ação, que essas questões são necessárias. Faz o seguinte, marca o texto da Bíblia que você está, ou seja, pega aí, coloca o seu dedo aí em 1 Pedro, vamos dar uma olhadela rápida lá em 1 Coríntios capítulo 10, o verso de número 13. Não agora Pedro, mas Paulo, ele fala para a igreja o seguinte, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. É nesse momento, quando Paulo fala a respeito dessas tentações, dessas dificuldades, desses problemas que surgem na minha vida e na sua vida, hora ou outra, ele aponta para a gente que essas coisas são coisas que são suportáveis. Mas mais do que isso, que essas mesmas provisões que são necessárias, que Deus é quem define quais as provações, que eu e você precisamos enfrentar na nossa vida. Deus define isso, porque o texto mostra isso, que Deus então nos dá essas mesmas provações e não nos dá aquilo que nós não possamos enfrentar, mas pelo contrário, nos dá a condição de enfrentarmos isso, ainda que em muitos instantes reenfrentemos essas mesmas provações, seja ajoelhados na presença dele, ou desfalecidos no colo dele. Mas nós enfrentamos isso na presença dele. Mas, como eu ia dizendo para vocês, e o texto mostra isso, a questão de que essa mesma provação, essa mesma realidade que abate os nossos corações, quando nós percebemos que somos chamados a viver a esperança, nós somos capazes de perceber que essas mesmas provações que são necessárias, que elas são colocadas na nossa vida pela pessoa do Senhor, que nos dá a condição de enfrentar essa mesma provação. Ele é o mesmo que nesse momento mostra também que é necessário para aperfeiçoar o nosso caráter espiritual. É o nosso aperfeiçoamento espiritual. Quando olhamos para cá, é interessante que salta aos nossos olhos, né, o valor da vossa fé.
O texto fala sobre valores. O texto fala sobre coisas que precisam ser preparadas, que precisam ser trabalhadas dentro do meu e do seu coração. E quando nós olhamos para cá, toda essa pedagogia que o texto mostra, né, trabalhando no nosso coração, a autenticidade da nossa fé, é isso mesmo. Trabalha em mim e em você a realidade de nós nos percebermos cada vez mais envolvidos com a realidade de que somos chamados para uma tão grande salvação em Jesus. E não simplesmente chamados para poder tirar algum tipo de proveito da vida, como algumas pessoas tentam dizer que o Evangelho é isso, e nada tem a ver com isso. Mas mais do que isso, até o verso 8 começa falando, né, diz para a gente, melhor dizendo, no verso 8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com uma alegria indizível e cheia de glória. O texto mostra para a gente que a esperança também nos faz perceber que as provações servem para aumentar o nosso amor por Jesus. É quando nós percebemos que diante de tudo que nós estamos enfrentando, Ele é a razão maior e última do nosso amor. Não é a nossa vaidade, não são os nossos bens, não é o que nós podemos comprar, não é o que nós podemos negociar, não é o que nós podemos trocar. Mas literalmente o nosso amor tem de estar sendo colocado naquele que nos ama irrestritamente, que é Jesus. Às vezes, como igreja, nós nos pegamos nesse momento amando tantas outras coisas, quando na verdade somos chamados para amar o Senhor acima de todas as coisas. Para amar a Ele primeiro, acima de todas as coisas, ou seja, a nós amarmos a Ele primeiramente, mais do que a nós mesmos. Mas o texto também nos mostra que da mesma forma que devemos amar a Jesus, também devemos confiar em Jesus. E tem muita gente que tem dificuldade de lidar com a questão da confiança. Às vezes nós queremos fazer com Deus, nós queremos dar a Deus as mesmas características que nós damos às pessoas, que nós percebemos nas pessoas. Aquilo que os estudiosos gostam de falar de antropopatia, ou seja, você pega características humanas e dá para Deus. E quando nós fazemos isso, nós às vezes colocamos as coisas erradas em Deus. E ao invés de colocarmos em Deus a questão daquele que nós podemos confiar, como nós desconfiamos das pessoas que literalmente elas, pela sua limitação e pela sua imperfeição, elas nos frustram, nós começamos também a desconfiar de Deus. Só que o texto fala sobre justamente o contrário disso, que é que confiemos mais e mais no Senhor. No final da história, quando Pedro está conversando com a igreja, você pode perceber que diante do problema que eles enfrentam, da perseguição que eles estão enfrentando, dos flagelos do primeiro século, nesse momento ele diz que tudo que a igreja deve compreender é que ela vive para uma esperança, onde ela foi, nessa esperança, regenerada, que ela foi refeita, que ela foi renascida para a esperança viva que é Jesus. Para viver essa mesma esperança, não como um sentimento, mas como um relacionamento sólido com o próprio Jesus. Para compreender, de fato, que nós fomos feitos para esperarmos em algo muito além do que o que nós enfrentamos nesses dias. E, mais do que isso, para compreendermos também que, diante de tudo isso, nós temos que viver essa esperança, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas provações, apesar das pandemias que nós enfrentamos, que nós precisamos, nesse momento, compreendermos essa realidade de estarmos na doce e santa presença do Senhor. Onde, para concluir, meu irmão, para concluir, minha irmã, nós precisamos trazer ao nosso coração algumas perguntas. A primeira delas é: quais as provações que você está enfrentando? Qual é a sua aprovação de hoje? Qual é a sua aprovação dessa semana? Qual é a sua aprovação nesses últimos 50 dias? Mas, mais do que qual é a sua aprovação, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema,
nós precisamos trazer aos nossos corações agora uma outra realidade. Uma outra pergunta. Como nós estamos reagindo a essas provações? Como nós estamos trabalhando isso no nosso coração? Estamos deixando a vida nos levar ou nós estamos levando ao Senhor da vida os nossos problemas? Onde nós estamos compreendendo que tudo que está acontecendo conosco é para despertar os nossos corações, que é para ensinar os nossos corações, que é para amadurecer os nossos corações, que é numa figura de linguagem muito simples. É como se fosse um diamante. Se você olha como é o diamante encontrado na natureza, é simplesmente um pedaço de pedra que você vai olhar, eu olho e não vejo nada de significante, nada de belo, nada de atrativo nele. Mas depois que esse mesmo diamante é pego, é cortado, é lapidado, e é interessante porque ele precisa ser lapidado da forma correta, por alguém que saiba fazer isso. Ele vai assumir uma condição de translucidez, de brilho, que as pessoas olham, ficam fantasiadas, que ficam emocionadas só em olhar o brilho daquela pedra. Mas para isso ele é trabalhado, ele é cortado, ele é polido, como eu e você somos pelas provações. E as provações fazem com que a pedra bruta do diamante se torne uma joia que seja admirada e desejada por muitas pessoas. Assim também as provações na minha e na sua vida são feitas não para perdermos a esperança em Jesus, mas pelo contrário, para que possamos amadurecer e sermos fortalecidos na fé e na esperança no Senhor. Para isso, a última pergunta. A gente precisa compreender e nos perguntar: é o que nós estamos aprendendo com as provações atuais? Eu particularmente não lembro agora o autor, mas ele diz que a provação é a trombeta de Deus para os nossos dias. É Deus falando alto. Quando às vezes os nossos corações se encontram surdos na presença do Senhor. Que hoje nós possamos ouvir a voz do Senhor. Seja pelo alto clamor da provação, ou seja pelo sussurrar do Senhor nas nossas vidas, de forma branda, mas que possamos compreender que não fomos chamados para esperar em homens, que não fomos chamados para esperar em qualquer pessoa, mas que a nossa esperança está no Senhor, e só no Senhor. Que possamos então, a partir disso, compreendermos que não precisamos cair nos golpes que estão sendo colocados aí afora, em que estão tentando colocar no meu e no seu coração que precisamos esperar numa pessoa qualquer, num homem, numa mulher. Que podemos e devemos colocar a nossa esperança numa semente de feijão, mas que compreendamos que a palavra de Deus assim nos ensina, que a nossa esperança só pode e só deve estar em Jesus. E quando assim é, não é simplesmente um sentimento, mas é a realidade de um relacionamento que espiritualmente o próprio Jesus nos chama a viver com Ele, que nos prepara para algo muito além do que o fim dessa quarentena, que nos prepara para algo muito além do que a crise, o fim da crise econômica que o Brasil enfrenta através de tantos anos, mas que nos prepara para o céu dos céus, para a presença do Senhor. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez essa noite, onde você coloca diante do Senhor a sua provação, onde você coloca diante do Senhor o seu problema, onde você coloca diante do Senhor a sua crise, onde você possa dizer em oração: Senhor, que eu possa aprender logo o que eu preciso aprender, que eu possa ver a realidade desse problema se passando de uma vez, para que eu consiga olhar e ver o que a Tua Palavra fala, que esse sofrimento que traz tristeza é por breve tempo. É lindo o Salmo 119 que diz: foi-me bom ter passado por essa aflição. Quando nós
olhamos para trás e conseguimos compreender que as provações, que os problemas que surgem na nossa história, como crentes em Cristo Jesus, é fruto da ação de Deus. Quando nós compreendemos isso, e quando nós aprendemos com isso, quando isso passa, nós somos capazes de dizer como salmista: foi-me bom ter passado por isso. Mas isso só é possível quando nós compreendemos a natureza que procede de Deus, o que Pedro fala. Quando nós compreendemos que não é só uma questão de natureza, mas é questão também de preservação, porque Deus nos guarda em tudo isso. E o salmista compreendia isso, Pedro compreende isso, e nós precisamos compreender também. Mas, por último, de compreendermos que em tudo isso que nós estamos passando, em toda essa realidade, nós precisamos de ver isso dia a dia. Não como um evento, não como uma realidade que nós vamos viver uma vez por semana, mas que todos os dias compreendamos assim, que a todos os momentos Deus está conosco, modelando, moldando os nossos corações para a viva esperança, para a salvação, que é Jesus. Vamos orar. Pai, nós entendemos e sabemos nesse momento que o Senhor nos ouve. E nós sabemos, ó Deus, que nesta oração há poder para mudar as realidades. E o poder não está em nós, que nesse momento oramos, mas o poder está no Senhor que ouve a nossa oração. E nós te entregamos as nossas provações. E nós te entregamos, Senhor, as nossas necessidades, nós te entregamos as nossas angústias, nós te entregamos as nossas aflições. E tudo que pedimos ao Senhor, a Deus, é que, de fato, molde, mexa, transforme as nossas vidas, para que possamos, Senhor, sermos assim tocados pelo Teu poder, para que possamos compreender, ó Deus, que primeiro nós fomos feitos, nós fomos regenerados e transformados, e fomos resgatados para a esperança, viva a esperança que é Jesus. Que fomos resgatados para algo muito além do que sobreviver ao Covid-19. Que fomos resgatados para algo muito além do que ver o fim da crise econômica do nosso país. Mas fomos chamados, ó Deus, e fomos regenerados para a salvação em Cristo Jesus. Para o céu dos céus, para o reino do Senhor. Mais do que isso, que possamos compreender também, Deus, que em tudo isso, apesar do que enfrentamos, o Senhor nos guarda. E como Pedro ensina o coração da igreja, também o Senhor ensina os nossos corações essa noite. Que apesar de tudo que estamos passando, que vem sobre nós, Senhor, é possível suportar. É possível passar. Ainda que só consigamos passar, Senhor, ainda que seja de joelhos em Tua presença. Ou, Senhor, abatidos em Teu colo. Mas com o Senhor nós vamos poder, Senhor, atravessar esse momento difícil. Dá graça em toda essa história. E nos ajude, Senhor, a compreender também que essa mesma realidade, essa mesma esperança para a qual o Senhor nos regenerou, essa mesma realidade, essa mesma esperança para a qual o Senhor nos tem guardado, Deus, também é a mesma esperança para a qual em Cristo Jesus, Pai, o Senhor está preparando os nossos corações para dia a dia podermos viver em Tua presença e sermos transformados pelo Teu poder. Assim, Senhor, nós te adoramos em oração. E nós fazemos isso no nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Irmão, irmã, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos essa noite. E peço a Deus que Deus esteja renovando as suas forças, te ajudando, para que nesse momento de quarentena você descubra que apesar da nossa cidade, apesar do nosso estado, apesar do nosso país estar vivendo em quarentena, os céus não estão em quarentena. Mas ele se encontra com as portas abertas, onde eu e você, pela esperança que temos em Jesus, e pela viva esperança que é Jesus, temos livre acesso a todo momento, para assim podermos, na presença do Senhor, crescermos e amadurecermos. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, e nos prepare para um momento em que todos nós possamos estar juntos mais uma vez, no mesmo lugar, de estarmos juntos cultuando como comunidade do Senhor, mas que até lá
tenhamos a oportunidade de continuarmos juntos em um só coração, na doce presença do Pai. Uma boa noite, uma boa semana, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.